Fala galera, beleza? É o seguinte, se vocês não sabem, demorou ter vídeo agora no canal porque eu estava muito ocupado. Brincadeira galera, que o vídeo de quarta-feira ficou uma bosta e eu decidi não enviar ele pro YouTube, enviar esse aqui de sábado, que eu decidi fazer ele menorzinho e fazer ele mais bonitinho. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu ia falar, o que eu falei na quarta-feira, e vou responder aqui algumas dúvidas, alguns mitos e algumas questões que muitas pessoas me perguntam, tanto por e-mail, e algumas pessoas me perguntam pelo Facebook, ou às vezes deixam assim nos comentários dos vídeos. E vamos começar aqui que eu tô com umas perguntas aqui. E eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa que sempre acompanha nossos vídeos, que é o do Albert Silva, que tá aqui. Albert Silva, eu recebi seu e-mail, eu li o seu e-mail e eu quero comentar isso aqui no vídeo pra vocês. O Albert Silva me mandou um e-mail bem interessante, que eu não sabia, sinceramente eu não sabia, que eu queria mostrar aqui pra vocês, tá certo? Eu vou usar até os prints que ele me mandou, porque é o seguinte, no Windows Phone 8.1 é o caso que ele me mostrou, eu não sabia, e eu fui olhar e realmente acontece isso. A Microsoft fez o Windows Phone 8.1, é uma versão preview, mas desde o início, desde a primeira versão do Windows Phone 8, a Microsoft não sabe resolver esse problema. Ou seja, a Microsoft criou seu sistema operacional, mas não sabe resolver seu problema. O problema é esse daqui. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver, mas é o seguinte, da pasta Outros. Nesse vídeo aqui, a pasta Outros, pelo gerenciador de espaço do Windows Phone, não aquele verificar espaço, esse aqui é o sensor de armazenamento do Windows Phone 8.1, ele está marcando que a pasta Outros só tem 10,67 MB. E quando você pede para limpar a pasta Outros, ele limpa a pasta Outros. Só que o que acontece? No sensor de armazenamento mostra que a pasta Outros foi limpada e que tem pouco espaço. Mas se você vir no verificação de espaço do Lumia, você vai ver que é pura de uma farsa, que isso não acontece, que o armazenamento da pasta Outros continua. E é isso exatamente que aconteceu comigo. Outra coisa que eu queria comentar aqui pra vocês é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é essa dúvida aqui, ó. Essa dúvida muitas pessoas vêm perguntando, muitas pessoas afirmam, ficando falando coisas aí, mas que muitas vezes não é verdade. O fundo branco gasta mais bateria? Depende. Mas depende de que, André? Depende de uma coisa apenas. A sua tela é AMOLED ou IPS? Se a sua tela for IPS ou TFT, isso daqui não gasta bateria alguma. O fato de você deixar o fundo claro não vai alterar na sua bateria. Mas se a sua tela for AMOLED, o fundo branco vai gastar sim mais bateria. Por que, André? A tecnologia IPS, ela precisa de LEDs para poder dar o brilho. É igual a tecnologia LCD. A tecnologia LCD, de telas LCD, utilizam lâmpadas de cartão frio, que são duas lâmpadas que ficam no canto para poder acender. Na tela TFT e IPS são LEDs que ficam nas duas barras de baixo e de cima da tela, que elas acendem, esses LEDs acendem para projetar o brilho. Quando você deixa o fundo preto, os pixels eles ficam opacos, mas como eles ficam opacos, né, eles ficam refletidos, ou seja, a luz bate, o pixel é como se o pixel tivesse fechado, mas a luz bate, mesmo assim a claridade é tanta que consegue vazar luz, um pouco de luz. Já na tela AMOLED não, os pixels eles são independentes e eles acendem de acordo com que recebem cargas elétricas. Então, na tela AMOLED, quando você deixa, na tela IPS, quando você deixa branco, o pixel simplesmente deixa de ser opaco e fica aberto. Ou seja, ele deixa a passagem de luz. Isso aqui não está gastando mais bateria. Na tela AMOLED, os pixels eles têm que acender, ou seja, a placa do aparelho ela tem que enviar um impulso elétrico, gastando mais bateria, para os pixels poderem acender e assim mostrar a cor branca. Então, se você tem uma tela AMOLED, eu recomendo que vocês não deixem o fundo branco, que vai gastar mais bateria. E se vocês têm tela AMOLED, utilizar a tela Glance de espera vai ser mais econômico do que se fosse num IPS. Eu não trabalho, não sou preguiçosa. E minha mãe coloca de você quando você fala mal de mim. Só por isso, eu ia te odiar. Outra dúvida que o pessoal vem me perguntando é o seguinte, Lumia 720, essa dúvida que o pessoal sempre me pergunta, Lumia 720 ou Moto G?
Quem é melhor? A questão é uma e simples. Quem é melhor? Lumia 720 ou Moto G? Finge que isso aqui é o Moto G. Lumia 720 ou Moto G? A questão é, depende. Depende de quê? Nessa questão, como são dois aparelhos intermediários, vai depender muito do seu gosto. Se você gosta do Windows Phone, Lumia 720. Se você gosta do Moto G, do Android no caso, vai de Moto G. O que acontece? Tanto o Lumia 720 com um processador dual-core de 1 GHz, com uma Adreno 305 e 512 MB de memória RAM, ele tem um desempenho muito, mas muito semelhante do que o Moto G com processador quad-core de 1,2 GHz e com 1 GB de RAM. Mas André, o Moto G ele é mais forte que o Lumia 720. Vamos pegar um exemplo aqui, o iPhone 5S. O iPhone 5S tem nada mais nada menos que um processador dual-core, certo? E 1 GB de RAM e um processador de 64 bits. O Galaxy S4, a versão octa-core, tem processador octa-core, né? Acho que é um Qualcomm Snapdragon 800 e tem 2 GB de memória RAM, certo? Mas o iPhone 5S com um processador dual-core e 1 GB de memória RAM é considerado o smartphone mais rápido do mundo. Ou seja, se ele é o mais rápido do mundo, que é um dual-core, ele é mais rápido do que o Galaxy S4 octa-core. Mas por quê? A questão é simples, galera. O Windows Phone, tanto o Windows Phone 7 quanto o Windows Phone 8, ele é um sistema otimizado. Ou seja, para ele rodar no aparelho, o Windows Phone 8 ele tem que ter no mínimo um processador dual-core. Se não tiver dual-core, ele não roda. E ele tem que ter também no mínimo 512 de memória RAM. Se ele não tiver 512 de memória RAM, ele não roda. Já no caso do Android, ele é um sistema como se fosse o Windows de PC. Ele tem drivers que servem para diferentes marcas e diferentes tipos de processadores, memórias RAM e GPUs. Ou seja, se você pegar o Android e colocar no hardware do 520, do 720, ele vai rodar. Se você pegar o Android e colocar no hardware do Lumia 1020, ele vai rodar. Se você pegar o Android e colocar no hardware do Lumia 1520, ele vai rodar. Ou seja, o Android é um sistema versátil, que roda em qualquer tipo de aparelho, com qualquer hardware, qualquer marca de processador, não precisa ser um Qualcomm Snapdragon, pode rodar em qualquer GPU e pode rodar até mesmo com 256 MB de RAM. Ele não precisa ter um requisito mínimo como o Android, o iOS tem, certo? Mas se você pegar o Windows Phone e colocar ele, por exemplo, no Galaxy Y, vai ser uma merda. Ou seja, além dele nem rodar, ele vai ter um desempenho muito ruim. Mas, André, vamos voltar naquele aspecto. Moto G, quad-core, Android, dual-core. As pessoas se deixam levar porque o Moto G é um quad-core. Gente, o quad-core do Moto G é marketing. O quad-core do Moto G é marketing. Porque as pessoas, elas não compram um aparelho pelo seu sistema operacional, mas sim pelo seu hardware. Então, se a Motorola tivesse colocado no Moto G, por exemplo, um dual-core, dificilmente ele seria um dos aparelhos mais vendidos aqui no Brasil, porque as pessoas iam olhar outros aparelhos que fossem melhores. Ou seja, se o Lumia fosse quad-core e o Moto G dual-core, o pessoal ia preferir o Lumia, porque ele tem tecnicamente um hardware melhor do que o Moto G. Mas como o Moto G ele é um quad-core e o Lumia é dual-core, claro que o pessoal vai preferir o Moto G, porque eles acham que hardware é tudo. Mas hardware não é tudo. O sistema também conta. E é isso que muitas pessoas não sabem. Não adianta você ter um hardware quad-core num sistema que não é otimizado para aquilo. Ou seja, você tem um Android no hardware quad-core que vai ter o mesmo desempenho de um Lumia que é otimizado para rodar num dual-core. Tá certo? Então, quando vocês forem comprar um aparelho, não olhem hardware, olhem software, porque é um software otimizado que vai fazer a sua diferença. Se eu pegar o Windows Phone e colocar no hardware do Moto G, ele vai ter um desempenho muito semelhante de um dual-core, porque o Windows Phone não precisa disso, ele é otimizado para rodar em dual-core. E é exatamente isso que a Nokia fez no Lumia 630. Por que você acha que o Lumia 630 ele é um quad-core? Para fazer marketing. O quad-core do Lumia 630 é puro marketing. Ele é o mesmo marketing utilizado no Moto G, tá certo? Porque botando um quad-core num aparelho de entrada, um aparelho intermediário como o Moto G,
vai trazer esse aparelho mais vantagens, vai trazer nesse aparelho mais visão, porque as pessoas elas compram o aparelho pelo hardware e não pelo software. Então fica a dica para vocês que quando vocês forem comprar um aparelho novo, olhem basicamente o hardware e o software na verdade, e não o hardware, porque o hardware do Android ele pode variar muito e não vai mudar muita coisa. Por isso que o Moto G ele tem um desempenho bem semelhante do que um dual core. Outra dúvida que o pessoal está tendo aí: vale a pena, por exemplo, trocar o Lumia 720, o Lumia 820, o Lumia 520, o Lumia 620 pelo Lumia 630? A questão é o seguinte: se você tem um Lumia 520 e 620, compensa sim vocês trocarem pelo Lumia 630. Principalmente porque ele vai vir com uma tela maior, melhor e vai vir com 2 chips. Se você precisa de um aparelho 2 chip, também vai compensar. Mas não compensa você sair do Lumia 720 e ir pro Lumia 630. Por que não compensa? Eu vou explicar pra vocês o seguinte: o quad-core do 630, ele é a mesma coisa do Moto G. Ele é marketing. Então se você pega o 630 achando que você vai ter um desempenho melhor que o 720, você vai estar muito enganado, porque você vai ter um desempenho ultra mega super semelhante, se não for o mesmo. Outra dica que eu dou pra vocês é que vai lançar o Lumia 630 e o 930 no Brasil, certo? E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte: não comprem. Mas André, por que não comprem? Porque isso se deve a qualquer eletroeletrônico do mundo. Os primeiros lotes são os defeituosos. Não comprem aparelho dos primeiros lotes. Esse meu Lumia 720 aqui, ele é o do primeiro modelo, é o do primeiro lote. O primeiro lote de Lumia 720 é esse meu modelo aqui. É o lote que dá defeito no botão de volume, é o lote que tem a câmera verde. Tem lote, o primeiro lote do Lumia 520 dá defeito no botão Power, dá defeito no botão da câmera, dá defeito nos botões sensitivos, tá certo? O primeiro lote do Lumia 1020 dá problema na entrada USB. Então o primeiro lote do Xbox One deu problema no drive de CD. O primeiro modelo de PlayStation 4 deu problema na saída HDMI. Então sempre os primeiros modelos são os mais defeituosos, tá certo? Porque as fabricantes elas não têm todo o tempo do mundo para poder testar tudo, para ver se está tudo direitinho, tudo bonitinho. E assim que os defeitos vão aparecendo, eles vão modificando as peças de forma que elas funcionem, trabalham e não dê os mesmos defeitos. Muitas outras dúvidas que as pessoas têm. Quem compra o Lumia 620, 520, 720, vem com aquele fone horrível da Nokia, tá certo? Algumas pessoas já me perguntaram isso. E quem tem o Lumia 820 para cima tem um fone melhorzinho. André, que fone você recomenda para o Windows Phone, para Nokia Lumia, para qualquer outro aparelho? Eu recomendo a vocês headphones. Headphones que nem esse daqui que eu comprei, tá certo? Para poder utilizar no Nokia Lumia, que fica com um áudio muito bonito, fica com um áudio brilhante, bem legal. Headphone, tá certo? Eu recomendo que vocês comprem pro Nokia Lumia. Fica grande, vocês estão vendo aqui, ó, fica grande na cabeça da pessoa, mas tem um áudio bacana, tem uma qualidade muito, mas muito boa mesmo, tá certo? Não compre aqueles headphones de camelô, de feira, de R$30, que headphone bom custa 80, 90 reais pra cima. Se você não quer dar 90 reais no headphone, quer dar 200, 300 mil reais de headphone, tem headphones mais simples, como tem um modelo aí da Sony, que eu acho que é o ZX100, ele é muito bom, eu testei ele. Esse headphone meu aqui, ele é o Sony GX300, que custa 150 reais, é um headphone muito bom, mas o de 90 reais da Sony também é bom. E o headphone da Multilaser também é muito bom, que custa 70, 80 reais, depende do lugar que você vai comprar. Outra dúvida que o pessoal tem é o Gorilla Glass. Eu já expliquei o Gorilla Glass. Caiu no chão, quebrou, não chora, não fica triste, porque o Gorilla Glass ele é resistente não a quedas, não a impactos, ele é resistente a menos a pressão. A pressão ele é resistente, que eu até fiz aquele teste aquela vez. E ele é resistente a apenas a pressão, não a quedas de quina, a impactos assim, ele é somente resistente a... Ele é apenas resistente à pressão. E é isso, galera, que eu queria falar pra vocês. Eu não escondo nenhum tipo de problema que eu tenho com o meu aparelho. Nenhum mesmo. Deu bug. Se vocês não acompanham, aqui na descrição tem o link do maior grupo de Windows Phone da América Latina, que é o grupo do Windows Phone Mania. Sempre que eu encontro um bug bacana pra mostrar pra vocês,
Eu posto lá no grupinho da Sonemania, não só se for em prints, mas eu também posto em fotos, tá certo? Porque eu acho que isso tem que ser mostrado. Não adianta você simplesmente maquiar e mostrar que não acontece. Tem que mostrar também o lado ruim do Windows Phone. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Joinha maroto, se inscreva no canal se você é novato, seja bem-vindo. E até a próxima, galera. E se vocês quiserem um review completo do meu Red Phone, o Sony, se quiserem um review dele, deixem aí nos comentários. E é isso. Valeu, abraços. Até a próxima. E fui!